Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso 5º episódio do nosso podcast SPI, Ser um Profissional de Impacto. Eu sou Luciana Gasques. E eu, a Mariana Darlib. E hoje o episódio, ele é muito especial. A gente vai falar sobre um tema que é uma grande dificuldade para os profissionais de saúde, que é o marketing digital ético. Perfeito. Mari, conta pra gente, por que você acha que os profissionais de saúde têm tanta dificuldade com as mídias sociais? Nossa, uma ótima pergunta essa. Quando você falou do marketing ético, eu acho que eu só complementaria com marketing ético e na prática. Sabe o quanto a gente pode fazer um marketing leve? Mas respondendo a sua pergunta, Lu, eu acho que a maior dificuldade dos profissionais de saúde de realmente compartilharem o seu conhecimento e se exporem nas redes sociais é o medo do julgamento. Então, quando a gente tem um formulário de preenchimento sobre as maiores dificuldades, e o que mais aparece é posicionamento e medo do julgamento. Então, a pessoa tem uma dificuldade de encontrar um posicionamento que comunique de uma forma intencional a sua autoridade e começar a produzir conteúdo sem se preocupar com o medo os medos, né, que vão surgir. Ah, virou blogueirinha, nossa, mas agora posta tudo, meu Deus, passo o dia com o celular na mão. Então, eu falo que eu tenho um post que eu falo assim, você tem medo do julgamento? Fique tranquilo, porque ele vai acontecer. E o julgamento, Lu, vem de muitas vezes das pessoas que estão mais próximas da gente. É família, é amigos. Isso tudo bem, isso pode acontecer. Ninguém vai estar isento disso. Mas o quanto você precisa se posicionar para comunicar e atrair os pacientes que você gostaria, de uma forma ética. Com certeza. A gente vê tantos médicos bons, tecnicamente, mas que não aparecem. E aí, como que esse paciente encontra esse médico? Hoje, a mídia social, o marketing digital, ele é uma grande ferramenta. Antigamente, para você fazer marketing de uma empresa, você precisava contratar o Rodrigo Santoro, investir em uma personalidade, ou investir num outdoor. Hoje em dia... Comercial. Um comercial. Hoje em dia, você com seu celular e com a sua presença nessa mídia social, você é o marketing da sua própria empresa, do seu consultório. É você conseguir transferir a sua essência na mídia digital para aquelas pessoas, né? O interessante do que você falou do julgamento, que geralmente ele vem de quem tá perto. Por quê? Porque o seu crescimento na mídia digital, ele acaba incomodando quem tá perto de você. Quem não está disposto a fazer o que você está fazendo. A trilhar aquela jornada. Então, é aquela pessoa, aquele cara que jogou bola com você no seu bairro na infância, e ele olha a Mariana hoje, se expondo na mídia social e fala, nossa, que é isso? O que ela tá fazendo? Diferente daquela pessoa que é o seu futuro paciente, que é o seu futuro consumidor, que ele olha a Mariana e ele já conheceu aquela Mariana ali, ele se conectou com aquela Mariana ali, que é a Mariana que você é hoje. E aí, esse que você comunica, dessa parte não tem julgamento. Perfeito. E você disse exatamente o que eu penso. O julgamento vem dessas pessoas que não estão dispostas a fazer o que você está fazendo. Porque sim, eu concordo que é desconfortável. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, não. Só que tudo tem um começo. E a gente vai se tornando bons no caminho. Eu tenho um vídeo que foi o meu primeiro vídeo lá atrás. Lu, a hora que eu olho ele, falo, meu Deus, sabe como eu comecei, mas eu não teria hoje essa facilidade para gravar vídeo se eu não tivesse começado lá atrás. Só que quando eu vi aquele vídeo, eu também achei ruim. Eu lembro que eu falei sobre emagrecimento, que é né, que é a minha maior área de atuação, que é uma abordagem que eu me sinto segura, mas o vídeo foi péssimo. E eu olhei e falei, meu Deus, que vídeo péssimo. Mas como eu posso me capacitar mais para me tornar boa? Então, eu enxerguei ali que tinha algo, né, que não estava bom, mas aquilo não me paralisou. Isso. E eu postei. E foi assim mesmo. É. E é isso. Eu, até pouco tempo, eu tinha dificuldade de ouvir meus vídeos. Porque eu não gosto da minha voz, porque eu acho que, poderia ter sido melhor, e aí vai me dar vontade de regravar. E eu nunca regravo. Eu posto do jeito que vai. E aí, lendo um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito. Maravilhoso. Perfeito, né? E é sobre isso. Essa imperfeição
Conecta também. Isso. E ninguém é tão bom em ser você quanto você mesmo. Então, essa autenticidade de você poder ser você mesmo sem ter vergonha do que você é, da sua trajetória, do que você construiu, é isso que conecta as pessoas ali. Então, mas eu acho que as pessoas, elas têm a dificuldade de entender esse marketing na prática. O que, de fato, vai comunicar a Luciana real, né? A Luciana com o conhecimento técnico que ela tem, compartilhando a abordagem dela, como são seus resultados no consultório, mas mostrando também a Luciana mãe, a Luciana. Então, isso fica a critério. Você não precisa, todas as pessoas, tem pessoas que não gostam de compartilhar o conteúdo pessoal, e eu super entendo isso. Mas o quanto dá para encontrar um equilíbrio nisso, e você é o melhor que a gente pode fazer pelo outro, é compartilhar. E tem uma frase que ela até é esposa de um cara do marketing digital, que ela fala: sempre vai ter alguém que vai precisar do seu pior conteúdo. Então, assim, você fala, ai, não vou postar isso porque... Não. Sempre vai ter alguém que, pra você, isso que vai poder ajudar alguém. Então, sempre quando eu posto um conteúdo, eu penso que aquilo vai estar chegando só pra uma pessoa. Quando eu faço uma live, quando eu faço... O quanto eu posso atingir, ajudar outras pessoas ou despertar ali com uma palavra que eu falei de uma pessoa de mudar o estilo de vida. Ontem eu falei sobre decisão do emagrecimento, que não é um caminho fácil, né? Eu vejo as pessoas hoje falando sobre treino/dieta. Não é treino/dieta. É algo, de uma forma, você falar da obesidade de uma forma tão simples assim, o maior erro que o profissional de saúde tem. E eu tava dizendo exatamente sobre a dificuldade de manter o peso perdido. E aí uma pessoa que eu não conheço mandou, falou assim: meu Deus, você não sabe, eu perdi 8 quilos e eu estava me sentindo fracassada. Você não sabe o quanto me fez bem ouvir a sua mensagem hoje. Uau. Gente, é isso. Aí eu olhei assim e falei, é sobre isso. Você entende que ali, ela tá lá, Rio Grande do Norte, o quanto aquele stories fez a diferença na vida dela. E às vezes o que parece óbvio pra gente não é óbvio pro outro. Então, às vezes, você pensa, ai, mas eu não tenho nada pra oferecer. Outro dia eu tava conversando, eu tenho uma amiga que tá fazendo medicina agora. Ela tava tomando antidepressivo e ela tomou a decisão, ela não tava insatisfeita com a vida dela, né? Tava com uma filha pequena e resolveu fazer medicina. Eu falei, compartilhe a sua história. Quantas pessoas a sua história vai inspirar? E a mídia social, ela abre essa possibilidade, né? Ontem mesmo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa me agradecendo pelo conteúdo que eu entrego, porque ela não tem condição financeira de passar numa dermatologista. Eu não entrego tratamento. Eu entrego a vontade de se cuidar. E ela agradecendo porque... pelo contato que ela teve com o meu conteúdo, ela começou a se cuidar e ela não tem condição de pagar uma consulta. Então, essa possibilidade de você agir na vida do outro, na verdade, eu considero até uma obrigação dos bons, não é? Se você não estiver lá, vai dar exatamente, você abre espaço pro ruim. Então, tem aquela frase do Martin Luther King: o que me incomoda não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. A mídia social, ela tá cheia de gente sem conteúdo nenhum, que fala o que quer, porque não tem filtro. Não tem uma pessoa ali no Instagram pra falar, não, isso aqui não é verdade, isso aqui não pode ser postado. Cada um pode falar o que quiser. O que quiser. Assim como as pessoas podem usar uma rede social para chegar lá e falar, nossa, eu fui no consultório da doutora Mariana, aconteceu isso. Então, a gente tem que estar na rede social até mesmo com esse posicionamento. Lu, você falou isso você imagina se o seu conteúdo já impactou, seu conteúdo de graça já impactou tanto ela, você imagina você imagina o seu conteúdo pago, né? Quando é uma consulta com a doutora Luciana. Mas aí entra das pessoas se apossarem exatamente dessa frase, no sentido, mas hoje a rede social é terra de ninguém, cada um fala o que quer, e as pessoas até usam isso como justificativa para não estarem lá. Não. Assim como esteja tem muito... Exatamente, esteja lá exatamente para que a sua voz chegue. E essa voz que tanto está falando em verdades, se você não tiver, ela vai ser escutada cada vez mais. Então, é nossa obrigação, sim. E, Lu, o que eu acho que é o primeiro ponto quando a gente fala de marketing? Entenda isso que vai doer menos. Hoje,
vocês precisam estar profissionais de saúde na rede social. Eu até digo que quem não está on vai estar off, no sentido de você vai precisar. E não é só o Instagram, isso é válido para o Google. Você pode produzir um conteúdo e tentar impulsionar para que ele chegue ao maior número de pacientes. Isso é ser um marketing intencional. Só que não quer dizer que você precisa acordar com o celular e mostrar, eu falo que não é a sua intimidade, é mostrar pessoalidade. É diferente. Isso. As pessoas confundem essa intimidade de mostrar a minha vida de pijama, dos meus filhos ali, né, a rotina todos os dias. Eu posso ter esse conteúdo. A gente fala que todo conteúdo pessoal cabe numa rede profissional, mas mostrando essa pessoalidade, que não quer dizer intimidade. E uma coisa que me incomoda muito hoje é quando eu vejo as pessoas se sujeitando, por exemplo, uma nutricionista que, para validar o seu conhecimento, quão boa ela acha que ela tem que ficar expondo o corpo, que ela tem que postar foto de biquíni, foto na academia, foto de barriga de fora, porque isso vai reforçar a autoridade dela como nutricionista. Cada um tem direito de fazer o que quer com o corpo, isso não tem nenhum problema, mas não é essa a forma dela mostrar essa autoridade, você entende, Lu? Perfeito. E aí vai para a parte de posicionamento também, porque o nicho que ela vai atingir com essa forma de exposição, muitas vezes não é o nicho que você vai atingir com o seu conhecimento. Então, é tudo uma questão de posicionamento. Então, são 3 características da pessoa que se dá bem no digital. A primeira é a ambição. Por que você está fazendo aquilo? Você não começa a produzir conteúdo sem um objetivo. Não está brincando ali. Sem uma ambição, um objetivo de crescer. E ambição é diferente de ganância. Ambição é vontade de crescer, e ganância, para você crescer, você precisa atropelar os outros. A gente não está falando disso. A gente está falando de você preencher um espaço que anda vazio, de pessoas boas, com qualidade, com ética. A segunda é expor. A gente está falando aqui de uma exposição de uma pessoalidade. E a terceira, a autenticidade, que é o que a gente falou. Ninguém é melhor em ser você do que você mesmo. Então, é uma coisa que ninguém vai copiar, sabe? Você não precisa dançar, você não precisa fazer o que foge à sua verdade. É exatamente isso. Porque aí você fica sustentando um personagem. E aí, esse personagem desgasta. Eu vou dar um exemplo aqui, até mesmo que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa nutricionista que não sou, né? Você minha paciente sabe, não sou radical, prego a nutrição de uma forma leve, estratégia sim, mas de uma forma que sustente na sua vida. Eu não tenho nenhuma necessidade de retirar a bebida alcoólica da minha vida, não tenho nenhuma patologia que requer. Então, a cervejinha é uma das minhas maiores paixões. E ela tá lá no final de semana. Você imagina, Lu, se eu for uma nutricionista que prega esse radicalismo, e aí, eu tô lá no final de semana tomando a minha cerveja. Eu lembro até hoje que eu tava no Outback tomando um chopp e chegou uma paciente. Ah, tá tomando um choppinho, né? Ainda bem que você não tirou o meu. Agora, você imagina se eu sustento uma personagem que é ali, aquela nutricionista radical? Eu não sou assim, não é a Mariana. Então, eu gastaria uma energia muito grande para sustentar. Então, eu acho que isso que dificulta as pessoas enxergarem o digital como algo leve. Isso. Seja você. Porque seria penoso. E existe público para todas. Existe público para radical, existe público para você. E o paciente que ele busca o médico, busca o nutricionista, profissional de saúde na mídia social, ele quer entrar no consultório e encontrar aquela pessoa. E é legal, muito legal. E hoje mesmo eu estava na reunião com as minhas funcionárias e eu falei sobre isso. Quando o paciente vem da mídia social, às vezes ele chega no consultório e fala assim, puxa, era meu sonho vir aqui. Ai, olha. Até arrepio, né? Porque ele já se conectou comigo lá atrás. Aquele ambiente, ele já conhece. Ele já me conhece. Ele chega e me abraça. Porque ele já é meu amigo. É bem isso. Sabe? Ele tá ali agora pra consulta, porque a gente não faz consulta, a gente não faz prescrição por mídia social, a gente se conecta com pessoas. Mas ele já entra ali em busca da Luciana. Sim. Não de uma dermatologista. E Lu, esse paciente que chegou no seu consultório, ele se conectou com você primeiro, ele se identificou. Por isso que eu digo que a venda na área de saúde, ela é uma venda sensível. A gente tem que perder, primeiro, esse medo da palavra vendas, porque no final do dia, todos nós somos o quê? Vendedores. Exatamente. Então, eu não tenho mais nenhum problema em falar a palavra vendas, em vender o meu serviço, porque é o melhor que eu posso fazer pelo meu paciente, pelo meu cliente.
Só que hoje eu uso a rede social, sim, também para vender o meu serviço. Mas não é, Xiga, compre a minha consulta, compre o meu protocolo. Quanto conteúdo eu entrego? E aí eu posto o resultado de um paciente que teve uma transformação na vida dele e depois eu posso falar naquela sequência de stories, mostrar, eu tenho o protocolo Emagrecer a Sua Melhor Versão, onde você pode ter um link para clicar. Isso é ser intencional. Você entende? Eu estou entregando aquela transformação, eu não estou vendendo uma mentira para o meu paciente. E assim, uma coisa tão simples para algumas pessoas, mas quando eu entendi que eu poderia fazer isso. E uma coisa que eu acho importante nessa questão do marketing, construa narrativas que conectem com o seu paciente. Então, contem histórias. Conecte dessa maneira, porque às vezes você está lá tentando gravar um vídeo, você, a câmera toda engessada. A partir do momento que você fala, eu vou contar a história do final do meu dia, né, dos principais. Olha, hoje eu tive um paciente que tinha, né, cicatriz de acne e a gente fez. Você vai contando história, você vai encontrar pessoas que vão se identificar e aí você fica leve aquilo. E é isso, assim, uma coisa que é interessante a gente falar, que aqui rede social não é delegável. Não. Porque é isso que você acabou de falar. Você montar uma superestrutura, fazer uma maquiagem, chegar toda produzida com cabelo enrolado de cachinho, que não é a sua realidade, você vai gerar conteúdo engessada, paralisada. Aquilo ali não engaja. O que engaja? O que engaja é isso. São histórias, é conexão. A pessoa se identificar com aquilo que você tá falando. Então, você contar uma história. Poxa, hoje eu atendi uma paciente que veio do interior. E ela tinha isso. E a gente fez isso. E aí, a pessoa que tá lá na casa dela ouvindo aquilo, ela fala, poxa, eu tenho isso. Sabe? E ela se identificar e ela conseguir se sentir acolhida com aquela história. Não. Lu, isso faz total diferença. E a gente pode, eu digo que você deixa o processo difícil. Eu posso ter um conteúdo intencional, então eu tinha muita clareza de qual era o público que eu queria atingir, né? E eu fazia como se fosse uma programação lá no começo. Eu quero falar sobre esse assunto, eu vou querer me conectar com esse público. Então eu acho que para você ter esse marketing, porque o maior erro do profissional de saúde, e gente, já passei que um dia eu conto as histórias. Acho que eu já passei, Lu, por umas 6, 7 agências, tá? Uhum. Eu não acho que eu sou um problema, entendeu? Sim. Mas eu sempre transferia para agência, para contratação de uma agência de marketing, onde ela iria produzir o meu marketing, eu não teria mais essa preocupação. Quando eu entendi exatamente isso, que ele não é 100% delegável, eu posso ter pessoas, hoje eu tenho, uma pessoa que me ajuda na produção de artes, quando eu preciso... Na estética, ali. Mas é a Mariana, quando eu falei, para lá, volta pra cá. É meu isso aqui é o meu espaço, é do meu jeito. Eu comecei a falar, cara, é isso que os profissionais querem terceirizar algo que não dá pra você delegar. Não é terceirizável e às vezes me perguntam assim, mas por que você não tem o Instagram da sua clínica e o seu? Porque o Instagram da minha clínica, o conteúdo técnico, ele nunca vai ter o alcance que o conteúdo pessoal tem. Então, a gente não tá falando aqui sobre exposição excessiva, sobre se colocar em situações que não trazem a sua verdade. Desconfortáveis, né? Exatamente. Porque não é pra ser penoso, é pra ser leve. E uma coisa que a gente tem que ter intencional é que a sua mídia social não é pros seus amigos, não é pra sua família. Sim. E seus amigos e a sua família, eles sabem onde você tá, eles sabem o que você faz. A sua mídia social é para aquelas pessoas isso. que você quer atingir na sua profissão. Intencional. E tem que ser real, tem que ser genuíno, tem que ser sem muita edição, tem que ser de verdade. Perfeito. E se eu fosse dar uma dica para quem, né, ainda não encarou essa questão do marketing digital, foca nas dores de quem você quer atrair. Qual é a dor da sua audiência no sentido... para despertar a emoção, Lu. Quando o seu conteúdo, é isso que você falou, você conseguiu despertar a emoção naquela pessoa que te mandou a mensagem. Quando você faz, eu digo assim, eu penso hoje, quando eu vou produzir um conteúdo, onde eu quero chegar. Então, tá aqui. Então, eu começo de trás para frente. Então, eu pensei onde eu quero chegar, qual é a dor, o que eu quero comunicar. Várias vezes eu
postando um beach tênis, eu não vou estar comunicando nada. Não é isso que vai me captar paciente. Mas isso vai comunicar com os meus pacientes que eu também tenho um estilo de vida. Então, a minha intenção com aquele conteúdo não é captar pacientes. É mostrar a Mariana ali, estilo de vida. E que você, por exemplo, fazendo atividade física, que você executa aquilo que você prega. Perfeito. Que você é condizente com aquilo que você... Só que aí eu acho que os médicos, os profissionais de saúde, eles deixam de estar na rede social porque eles acham que eles precisam mostrar a vida pessoal. Entende, Lu? O que eu quero dizer é que não, você pode ter, mas se você optar por não, mas mostra os seus bastidores do seu consultório, mostra os resultados do seu paciente. Mas, Mário, eu comecei agora, não tenho resultado. Compartilha a sua abordagem, compartilha o seu conhecimento. Eu posso ter me formado há uma semana e eu quero falar sobre uma estratégia de jejum intermitente para informar as pessoas que não é uma dieta. Eu preciso ter o resultado de uma paciente para eu falar sobre jejum como nutricionista? Não. Agora, não é gerar conteúdo, não é postar foto do cachorrinho, a foto do prato, a foto da atividade física. Ai, minha rede social não me traz paciente. Mas olha, por que te traria? Qual é o conteúdo? Agora, coloque um conteúdo intencional com quem você quer falar. Aí você vai depois... E outra coisa, né, Lu? É ter constância. Constância leva tempo. Sabe qual que é o erro que as pessoas confundem? Intensidade com constância. Elas decidir. Não, eu vou entrar agora, vou postar conteúdos, tal. Aí elas postam 30 stories por dia, eu posto todos os dias, e elas não conseguem sustentar isso. Sim. Aí elas ficam 2 semanas sem aparecer, somem. Não, cara, então é melhor você postar 2 stories por dia, 3 posts por semana, com a sua abordagem, com a sua comunicação, mas ter constância, como tudo na vida, constância. Perfeito. E ainda falando sobre essa resistência, a gente vê muito isso agora e cada vez mais. O digital, ele tá ocupando um espaço que tá sendo cada vez maior. Então, alguém comentou um dia que tava no transporte público e olhando os outdoors na rua, mas todas as pessoas estavam com a cabeça abaixada olhando o Instagram. O consumidor, ele tá no Instagram, quer você queira, quer não. Você não. E você se... manter preso com aquelas crenças limitantes de, eu não preciso disso, isso é pra quem tem agenda vazia. Não quero virar blogueiro. Blogueirinha. Você tá deixando de expor um conteúdo de qualidade. E a pessoa que tá assistindo ali, ela não sabe. Sim. Às vezes a pessoa que não é sabe, óbvio pra você. não sabe nem que aquela pessoa que tá falando não é um médico, ela acha que é. Então, qualquer um se posiciona como autoridade no tema. É obrigação de quem é realmente autoridade no tema estar ali, Sim. informando e tirando o espaço da desinformação. Toda vez que você vê alguém que é picareta, alguém que sabe menos que você, vendendo mais que você, a culpa é sua. Olha Porque você não está ocupando o espaço que aquela pessoa está. Você devia estar ali também. E quem fala muito sobre isso é o Samer Age. Ele fala muito sobre essa questão do profissional de saúde ter dificuldade de entender que ele precisa, que ele investir na sua comunicação. Aí ele fala uma coisa que eu acredito muito. A nossa consulta é o quê? Conexão e comunicação. Se eu não consigo despertar isso no meu paciente, se eu não consigo me comunicar, é aquilo que você falou. Quem é responsável pelos resultados é o paciente e o profissional. Então, se o paciente não aderiu ao seu tratamento, tem algo errado na sua comunicação também. Eu não estou dizendo de fazer 100% da dieta, de seguir, não. Mas por isso que eu falo, eu avalio o resultado hoje dos meus pacientes, não é só o número na balança. É um resultado na melhora da disposição, melhora do libido, ele está conseguindo realizar atividade física 3 vezes por semana. Isso é resultado. Não quer dizer que ele emagreceu 10 quilos. Mas o que a minha comunicação foi responsável por despertar isso nele. Perfeito. Entende? E uma coisa sobre comunicação é que quando você se coloca como uma autoridade num tema, e para você ser autoridade num tema, você tem que ter conhecimento. Isso a gente falando da parte das pessoas éticas, né? Perfeito. Porque o não ético, ele consegue se portar como autoridade. Às vezes a gente vê pessoas que não têm conhecimento nenhum falando sobre um tema totalmente equivocado, mas ele tem uma postura de autoridade e ele vende aquilo. E se ele tá vendendo aquilo, a sua obrigação é ir lá e se
posicionar e explicar corretamente. Porque quando você vende para um paciente seu, você tá ajudando essa pessoa. Porque ela tá deixando de comprar o conteúdo errado. E quando você se porta e é uma autoridade e você fala sobre um tema, às vezes você desperta no paciente um problema que ele nem sabia que ele tinha. Por exemplo, o exemplo que eu vou te dar na parte de obesidade. Quando você começa a falar sobre obesidade na sua mídia social, às vezes os pais que são obesos, eles nem sabem o prejuízo que eles estão trazendo para o filho deles no futuro. Que a gente sabe que a criança que cresce num lar com os pais obesos, ela tem uma probabilidade muito maior de se tornar obesa. E eles não querem isso pro filho deles, é óbvio. E quando você desperta isso neles, puxa, eu tô prejudicando meu filho sendo obeso, quem que eles vão procurar pra buscar ajuda? Você. Porque você trouxe o problema. E aí agora você vai monetizar a solução. Porque você vai vender a solução. E você tem você pode gerar esse problema pro seu filho, mas eu aqui, ó, sou nutricionista, eu consigo resolver o seu problema. E como que a gente faz isso? Comunicando. Então, é sobre dores e desejos. Então, ser intencional nisso. Você tem essa dor e eu tenho essa solução. E aí você começa, Lu, a virar a primeira opção. Quando aquela pessoa falar em emagrecimento, quando aquela pessoa falar em naturalidade, em eu buscar a minha melhor versão, naturalidade, eu vou lembrar da doutora Luciana. Então, a gente tem qual é o espaço que você ocupa na cabeça da sua audiência. Perfeito. De uma médica custo-benefício, de uma nutricionista custo-benefício, ou eu ocupo com uma nutricionista que se posiciona, que comunica com a autoridade, uma médica que de fato não só ela mostra os resultados como conhecimento técnico que ela tem. Então, eu acho que as pessoas erram no que elas estão despertando. Sim. As pessoas. E às vezes acham que elas precisam seguir o que os outros estão fazendo, mesmo isso fugindo da sua verdade. Então, quando a gente fala em dermatologia, é uma área que qual que é o sentimento que as pessoas têm quando você pensa em dermatologia? Luxo, glamour, isso. Clínicas mega. E exatamente. E quando eu venho lá e me posiciono como uma pessoa, eu não tenho luxo, eu sou simples, eu posto foto minha na beira do rio com meus filhos, de chinela havaiana. O que eu tô comunicando? Que a minha verdade é essa. Que pra eu ser uma boa dermatologista, eu não preciso seguir o fluxo. Porque seguir o fluxo e postar fotos minhas, com glamour, com coisa que eu não sou, me incomodaria. E eu não conseguiria manter aquele personagem. Então, você não precisa disso. Não é pra ser difícil. Pesado. A mídia social tem que ser leve. Você tem que levar a sua verdade sem fugir dela. E comunicar exatamente o conteúdo que você domina, que você sente. É isso. Acho que se a gente fosse resumir aqui, entenda que o marketing, ele é necessário, mas seja intencional, mas de uma maneira leve, você entende? E autêntico. Autêntico, é isso. Porque as pessoas se conectam com pessoas. E Lu, uma das coisas, só pra gente finalizar, que eu vejo o quanto hoje o Instagram é uma das melhores ferramentas de captação de pacientes. Então, principalmente para quem tá começando, é algo realmente que você pode usar, não tem custo algum, você não precisa de investimento, perfeito. Você só precisa ser intencional com o seu posicionamento, com o que você quer. Então, faça roteiros, a gente tem vários aplicativos para te ajudar nisso. Faça assim, hoje eu uso, teve até uma live que eu assisti na semana passada, do Summer, que ele fala isso. A criatividade é algo que você precisa exercitar. Ninguém nasce criativo. Isso. Mas quais são as fontes que você está buscando de inspiração? Então, várias vezes eu vejo um conteúdo e falo, nossa, que legal esse conteúdo. Eu anoto, eu não tô brincando, Luciana, eu tenho um bloco de notas no meu celular que eu chamo ideias de conteúdo. Toda vez que eu assisto algo, eu registro aquela informação, sim. Se eu não registrar, eu vou esquecer. Então, eu registro aquilo para depois eu poder construir aquela narrativa. Da live do Summer, eu anotei uns 10 insights. Eu fiz um curso com a Andressa, que é uma endocrinologista maravilhosa, que ela fala sobre padrões alimentares, ela tem uma abordagem muito sobre obesidade, emagrecimento. Cara, uma aula dela de 40 minutos me rendeu 25 ideias de conteúdo. Então, como eu estou buscando? Eu não sei o que postar.
É você ficar vendo a dancinha, o vídeo que viralizou. Outra coisa, Lu, por experiência própria, não busque viralizar. Não é isso que vai mudar, pelo contrário, isso pode te prejudicar. Se você viralizar com algo que não vai agregar na sua carreira. É isso. E assim como quando eu tive um vídeo viralizado, o que trouxe, se eu não tivesse a cabeça muito boa, eu teria surtado, no sentido de críticas, no sentido... Então, sabe, não é sobre você viralizar, é você entregar um conteúdo que vai ajudar o maior número de pessoas. Isso. Mas também ter a cabeça boa, porque as críticas virão, como a gente falou, né? Total. E eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala em mídia social é sobre gestão de tempo. É como, às vezes, a gente vai num restaurante, a gente vê os casais sentados na mesa e cada um no seu celular. E não é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente está falando em usar a mídia social como uma ferramenta de trabalho, mas limitar o tempo também, tá? Não deixar que isso prejudique seus momentos em família, seus momentos com os amigos, seus momentos com o seu cônjuge. Porque, às vezes, isso toma um espaço muito maior do que o profissional. Então, eu acho que saber separar hoje mesmo, uma amiga que é uma grande médica, ela falou pra mim assim, eu tô sem Instagram porque eu tô fazendo um detox. Não é pra precisar fazer detox. Exatamente. Não é pra chegar nesse ponto de precisar fazer um detox. É pra você entender a mídia social como uma ferramenta de trabalho e que espaço que isso ocupa na sua vida. O seu trabalho, ele tem um limite. E usar ela, né? Porque o que você se alimenta, porque às vezes a pessoa fala, chega lá no meu consultório, usando referências, né? Fazendo comparações com corpos, enfim. E aí a gente vai falar, por que você está se alimentando desse tipo de conteúdo? Perfeito. Com pessoas que têm uma vida totalmente... Isso aqui é o palco da vida das pessoas, não é o bastidor. É aquilo que a gente sempre fala. Seja intencional também no conteúdo que você consome. Sim, total. O nosso cérebro, ele não difere o que é real de imaginário. Se você está consumindo aquilo, ele vai começar a registrar. É isso. E aí você começa a gerar um padrão de perfeição, de comparação que inexiste. De cobrança, Porque as pessoas, se você falou, as pessoas não postam muitas vezes as dificuldades, as pessoas têm os defeitos, elas não postam, elas postam só o resultado. E aí aquela pessoa que começa a se incomodar com aquela pequena gordurinha e aquilo vira o problema da vida dela, aquela pequena flacidez, tudo se torna porque ela tá buscando o quê? A perfeição. Tem um livro que eu gosto também, que ele fala Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Que ele fala sobre esses pensamentos que a gente já tem enraizado, né? E quanto a gente pode mudar isso, né? Então, você tem que quebrar alguns padrões, algumas coisas que já estão no automático. Então, cara, às vezes pegou... Não, cara, vai lá, deleta. Eu tive uma consulta com uma paciente que nós juntas, a gente fez ali, sabe aquela coisa do... Isso aqui acrescenta algo na sua vida? Esse é um amigo que você gosta de... Porque senão ela seguia pessoas que tinham uma vida... É por isso que aquilo que a gente falou, eu não me conecto com pessoas que têm uma vida muito diferente da minha. Não me conecto. Eu quero pessoas normais, eu quero a doutora Luciana, eu quero pessoas normais. Então, é muito sobre isso. Você se conecta com as pessoas, mas quanto você pode fazer isso de uma forma leve? Acho que a conclusão é que a mídia social, quando ela é bem utilizada, ela tem benefícios, assim, imensuráveis para você como profissional. Então, ela vai captar pacientes, ela permite que você atinja um campo geográfico muito maior do que o seu bairro. Antes, para você panfletava na rua. Aí, você atingia as pessoas daquela rua. Depois, você colocava um outdoor, você atingia as pessoas que passavam ali. Depois, uma propaganda na televisão atingia a sua cidade. Hoje, você consegue atingir o mundo. Que você quiser. O que você quiser. Eu tenho pacientes que moram nos Estados Unidos, no Canadá. Mas, quando mal utilizada, ela traz ansiedade. Ela traz depressão, porque você começa a se comparar, a buscar objetivos que são irreais. Então, é uma arma. Para onde você quer atirar? Perfeito. Para o alvo, no sentido que aquilo para onde você quer. Então, eu acho que a gente tem que entender o quanto ela é uma ferramenta poderosa, mas a gente precisa aprender a lidar com ela, sendo intencional, comunicando a nossa verdade, quem a gente é. E aí não vai ficar pesado. Tudo vai ficar de uma forma leve. É isso. Lu, adorei. Eu acho que esse é um conteúdo que a gente poderia aqui ficar horas falando sobre marketing. Eu acho que depois a gente pode até trazer um pouquinho da nossa história em relação a como a gente faz isso hoje. E eu lembro até hoje que eu vi logo no início, quando você começou a fazer vídeos, eu falei pra você, eu te mandei uma mensagem, falei, Lu, faça vídeos. Foi. Quanto você fala de uma forma
tão tranquila e que conecta. Então, a gente precisa encontrar isso. Então, acho que a gente poderia compartilhar um pouquinho dessa nossa jornada depois na prática. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. E até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau.